Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal e nesse vídeo de hoje a gente vai conversar aí sobre a final da Recopa, né? A final que envolve ali o campeão da Sul-Americana contra o campeão da Libertadores. Só para a gente aqui recordar rapidamente, o Flamengo ganhou a Libertadores em cima do Palmeiras e o Lanús ganhou em cima do Atlético Mineiro. Que mole deu o Atlético, né? Perder para aquele time do Lanús, né? Na minha opinião, o time do Atlético era bem superior, né? Mas naquele jogo lá teve muita dificuldade, ainda tinha lá o Sampaoli como treinador e não conseguiu vencer esse título. Vamos conversar especificamente nesse vídeo sobre o jogo do Flamengo. Eu quero comentar aí algumas coisas acerca da partida e também sobre os dois times. Antes disso, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, vamos começar aqui falando, eu separei aqui algumas informações para a gente tratar acerca desse jogo. Primeiramente, vamos tentar falar aqui das datas dos jogos, né? Vão ser jogos de ida e volta com o mando do Flamengo, que ganhou a Libertadores, né? Então os jogos são no dia 19/2, na quinta-feira, às 21h30, horário de Brasília, e depois na próxima quinta-feira, que seria no dia 26/2, às 9h30 também no horário de Brasília. Quem tem o direito de transmissão desses jogos, se eu não estou aqui enganado, é a ESPN e Disney Plus. Então acho que aqui no Brasil vai passar nesse canal aí, né? Nesses dois canais. Acho que é nesse canal, né? Que é o streamer lá do Disney Plus. Bom, o Flamengo está chegando em Buenos Aires, né? Chegou lá em Buenos Aires e já publicou quem foram os selecionados, né? Vamos colocar aqui na tela aqui para a gente dar uma olhada. E aí o time do Flamengo aí que são aí os selecionados para essa partida, né? Colocou o Alexandre, o Endrel, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carrascal, Daniel Sales, Danilo, Arrascaeta, De La Cruz, Douglas Telles, Diogo Alves, Royal, Eric, deve ser o Pulgar, né? Cebolinha, Everton, Araújo, Varela, Araújo, Luiz Ortiz, Léo Ortiz, né? Lucas Paquetá, Léo Pereira, Pedro Rossi, Samuel Lino e Vitão. Então, assim, praticamente ali o time inteiro ali do Flamengo, né? Acho que só aquele uruguaio ali, aquele que não está ali colocado, né? Que tem sempre ali problema de lesão ali, parece que não estava pronto, né? Se bem que não, o De La Cruz está aqui sim. Então, assim, praticamente o time completo, né, do Flamengo, né? Tá todo mundo aqui. E aí a gente vê que, na minha visão, o Flamengo vai para esse jogo realmente à vera, diferente do que foi naquele primeiro jogo da Supercopa do Brasil contra o Corinthians. Aí a gente pode falar, méritos do Corinthians que venceu a partida, vem crescendo aí nos últimos meses, né, desde que ganhou a Copa do Brasil. Eu acho que é um fato, eu concordo com isso, né, o Dorival está conseguindo acertar o time, mas aquele time do Flamengo estava meio que de ressaca ainda, né, não tinha entrado totalmente ali na temporada, né, muito no começo, né, então meio que jogou ali, mas não a vera, né, então assim, no final de semana, no jogo contra o Botafogo, onde o Flamengo venceu com uma certa tranquilidade, teve ali uma polêmica do juiz ali e tal, mas mesmo que não tivesse essa polêmica ali do juiz, a tendência era que o Flamengo vencesse o jogo, tem um time muito bom, e ali eles começaram com o time reserva, né, contra o Botafogo, né, já pensando, eu acredito, para esse jogo contra o Lanús. Outro detalhe importante também sobre esse jogo, que vale a pena que a gente destacar, que está tendo algumas manifestações de rua, né, paralisações, né, greves gerais na Argentina, e isso pode talvez ali alterar a data da partida. Isso é o que eu vi falar, principalmente nas redes sociais ali na Argentina, de que está acontecendo isso, né? Então meio que a Conmebol também está de olho aí nesses eventos. Bom, vamos comentar o seguinte, vamos tentar ver aqui algo que eu já tenho comentado bastante aqui nos vídeos, a diferença aí que a gente tem do futebol brasileiro para o futebol sul-americano. E quando a gente pega aí, principalmente equipes como Flamengo e Palmeiras, né, a gente tem uma diferença muito maior. Então, para começar, eu queria colocar aqui uma informação que é o valor de mercado de Flamengo e de Lanús, né? Então, o Flamengo tem aí, em média, o valor do seu elenco, né,
224,7 milhões de euros, enquanto o Lanús tem um elenco avaliado em 39 milhões de euros. O elenco do Lanús não é um elenco barato também não, mas se você for comparar com o Flamengo, a disparidade é grande, né? É quase aí 8 vezes mais, né? 7, 8 vezes maior aí do que o Lanús. Bom, outra métrica também interessante a gente analisar aqui a média de idade, que aí os times vão ter mais ou menos a mesma média de idade, tanto o Flamengo quanto o Lanús, 26,8 anos de idade. E aí se a gente for pegar por posição, né? Então a gente vê que os defensores ali, o Flamengo está nessa cor salmão e o Lanús nessa cor mais azul, né? Então, os defensores do Flamengo têm uma média de 30,2, enquanto que os do Lanús 26,3. E aí os atacantes 27,5 do Lanús e 22 do Flamengo. Goleiro 25,3 contra 28,8 do Lanús. E meio campo 27,6 contra 26,2 do Lanús. Então, também são valores ali que são bem parecidos. E aí a gente vai pegar também esse último dado aqui, a média de altura, 1,80,9 centímetros do Flamengo contra 1,80 do Vélez. Então, mais ou menos ali, se a gente for pensar em questão de elenco, fisicamente falando ali, mais ou menos os elencos se batem. Mas agora, quando a gente vai ver essa diferença, né, de custo, o Flamengo é muito superior. Bom, eu já fiz aqui outros vídeos aqui comentando sobre o Flamengo, ainda continuo com a mesma opinião. Eu acho que o Flamengo é candidato a tudo aí que está disputando, né? Então, provavelmente tem muitas chances, né, de ganhar essa Recopa. Eu não vou cravar aqui que o Flamengo vai ser campeão, porque tudo pode acontecer, né? Pode entrar num dia ruim, pode acontecer um resultado ali de empate lá em Buenos Aires e lá no Maracanã a coisa se complicar. Enfim, a gente já viu muitas vezes acontecer resultados assim diferentes do previsto quando a gente trata de futebol sul-americano e de Libertadores. E também dentro desse esporte que é o futebol, é muito comum isso acontecer. Mas naturalmente falando, né, eu acredito que até os torcedores lá da Argentina também não têm tanta esperança de que o Lanús vença o Flamengo, né? O futebol que apresentou lá contra o Atlético Mineiro naquela final foi um futebol horrível, né? Um futebol ridículo realmente do Lanús, e o Atlético realmente deu muito mole de não ter conseguido conquistar esse título. E, bom, para a gente finalizar, eu queria trazer aqui uma última informação. O campeonato argentino, ele está, se eu não me engano, na 5ª rodada, e o Lanús ocupa aí a 6ª posição. Então, nos últimos 5 jogos do Lanús foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E se a gente for pegar o Flamengo, para a gente ter esse comparativo também, no Brasileirão fez 3 partidas e teve 1 derrota, 1 empate e 1 vitória, né, somando aí 4 pontos. O Brasileirão está bem no começo, o Campeonato Argentino bem no começo, talvez isso aí nos sirva de métrica, mas olhando o contexto desde o ano passado, o Flamengo tem muito mais time e tem tudo aí para conquistar o seu primeiro título aí do ano. Bom, essas foram as minhas impressões, a gente vai seguir acompanhando, deixe aqui nos comentários a sua opinião, eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.